Muito bem, então vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 51, que hoje nós queremos refletir um pouco sobre atitudes de um pecador arrependido. Então, Salmo 51, versículo 1: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Não me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido. O contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, tem muitos detalhes nesse salmo. Tem algumas coisas que são evidentes, que Davi aqui está realmente triste. Você vê aqui palavras de uma pessoa que está sem alegria, ele está triste, ele se sente esmagado, como ele fala aqui, ele coloca, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele está se sentindo tão triste, tão arrebentado por reconhecer o erro e entender que ele cometeu um erro grave perante Deus, e esse erro afetou o seu relacionamento com Deus e também afetou o seu relacionamento com outras pessoas. E o seu erro, aquele pecado com Batseba, quando a gente lembra da história, como aquilo se desdobrou em tanta coisa, e aquilo, quando ele lembra que aquilo afetou tanta gente, o marido de Batseba morreu, tanta coisa terrível que aquilo ocasionou, não só o relacionamento dele com Deus, mas ele fala que ele é culpado de um crime de sangue, porque pessoas morreram por causa daquilo. Aquilo afetou Davi muito forte. Então ele está aqui implorando que Deus restaure a sua comunhão com Deus, restaure a sua alegria, a sua disposição a servir. E existe uma diferença entre um pecador arrependido e um pecador perdido. Todos são pecadores, a gente sabe disso. Não tem ninguém, exceto Jesus, que não tenha sobre si o título de pecador. Nós somos pecadores por natureza, e por causa dessa natureza nós cometemos pecado. Então eu já falei isso, a gente não é pecador porque comete pecado. Somos pecadores por natureza, e essa natureza que tende para o mal nos obriga muitas vezes e nos faz cometer erros, cometer pecados. Mas tem o pecador arrependido, aquele que compreendeu essa circunstância e usa a solução de Deus
para isso, que é o perdão através da fé. Aqui Davi ainda não tinha Jesus, mas ele cria na solução de Deus, no sacrifício. Ele fala dos sacrifícios aqui, que eram naquela época a fé em Deus, e os sacrifícios eram a forma de Deus punir, né, o pecado. E nós temos hoje o entendimento que Cristo é aquele sacrifício, que no Velho Testamento eram os animais, simbolizando que um dia haveria um sacrifício perfeito e suficiente, onde todos os pecados foram colocados sobre ele e nós teríamos salvação. Então o pecador arrependido, ele tem uma situação espiritual diferente, uma atitude diferente. E essas atitudes mostram se o pecador, se a pessoa realmente se arrependeu ou não. Nós não temos como enxergar a alma da pessoa, mas as atitudes provam se ela realmente se arrependeu ou não. É a famosa as obras da fé. A fé sem obras. A primeira obra de um pecador arrependido é uma vida diferente, são atitudes diferentes em relação a esse pecado ou a essa vida de pecado que ele leva. É a única maneira de nós enxergarmos a materialização dessa fé que a pessoa diz que tem. Eu não consigo enxergar a alma de ninguém para ver se Jesus está lá ou não está na vida da pessoa, mas as obras, a vida transformada, as atitudes mudadas, a convicção que faz essas atitudes serem mudadas é como a gente consegue enxergar visivelmente com os nossos próprios olhos essa salvação. Então aqui tem esse texto tem 4 atitudes de um pecador arrependido. A primeira delas, que a gente consegue perceber nesse texto, é que um pecador arrependido ele busca limpeza espiritual. E aqui as palavras de Davi são interessantes. No versículo 1 ele fala: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele fala: apaga as minhas transgressões. O versículo 2 ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade. Versículo 7 ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Versículo 9 ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esse pecador arrependido está pedindo que Deus apague, limpe, lava completamente ele dos seus erros. E quando no versículo 1 ele fala apaga as minhas transgressões, essa palavra ela tem vários sentidos. Tem um sentido de uma dívida que foi paga, foi anulada mediante um pagamento por outra pessoa. Tem essa ideia, essa palavra no original. Também tem o sentido de apagar como um escrito que foi removido de uma pedra de argila, né? Em Êxodo 32, segure seu lugar aí em Salmos, mas em Êxodo 32, para você entender que é o mesmo sentido a palavra. Êxodo 32, 32, ele diz o seguinte: Êxodo 32, 32, agora pois perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então esse riscar, nesse entendimento, naquela época eles escreviam entalhando muitas vezes pedra ou madeira. Então é como se ele mandasse riscar, remover aquilo de forma permanente, que não tivesse como aquilo ser gravado de novo. Então, como Davi aqui ele está implorando que Deus tire, perdoe, apague esse episódio da vida dele. Também essa ideia de apagar as transgressões, no sentido de que a água que lava por completo a sujeira do fundo de um prato. Em 2 Reis 21, 13,
ele menciona uma expressão semelhante, segundo Reis 21, 13. Então ele fala ali: estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, elimina e o emborca. Então é esse mesmo sentido de apagar que é mencionado por Davi, é o mesmo sentido aqui de eliminar a sujeira como a sujeira de um prato, limpar por completo. Então a gente está olhando outras passagens, a mesma palavra que tem o mesmo sentido desse apagar, remover por completo. Então tem todos esses sentidos. No versículo 2, quando ele fala lava-me completamente, a ideia é de tirar uma mancha, algo que ficou manchado, e quando se lava, esfrega com tanta força, com o propósito de tirar algo que ficou manchado. Tem esse sentido. No versículo 2 ele também fala sobre o purifica-me, como um leproso que é declarado limpo. Se a gente for lá para Levítico capítulo 14, que fala sobre a lei, como deveria lidar com um leproso, a gente compreende melhor essa expressão do purifica-me, é o mesmo sentido. Levítico 14. E ele vai falando ali, versículo 1 ele fala: disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que tomem para aquele que se houver purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Vamos parar por aqui. Então você está entendendo um processo para que mantivesse ou houvesse essa purificação. E aqui tem o sentido da ave que era sacrificada e o isopo, que era um galho de árvore que eles usavam para molhar ou na água ou nesse sangue e jogar sobre a pessoa como um símbolo de purificação. Então aquela ave ela era imolada, a outra ave, depois dessa purificação, ela era solta em campo aberto, com o sentido que a transgressão deveria ser deixada de lado, deixar ir embora. Então você vê todo um simbolismo que era colocado com a intenção de que a pessoa entendesse que ela era purificada. Ela tinha que tirar todo o pelo do corpo, ela tinha que se banhar de determinada forma. Todo um processo rígido para que a lei fosse cumprida e assim a pessoa fosse declarada purificada, limpa, em condições de estar novamente na presença de Deus. Sei que são palavras que expressam o quanto Davi queria ficar livre daquele peso das suas costas. Então ele fala sobre isso quando ele fala: purifica-me com isopo também, ele menciona isso no versículo 7, né? Então esse arbusto que era usado aqui para molhar e purificar, como a gente viu. Então ele está aqui implorando que Deus usasse de todas as maneiras para o perdoar. Ele mostra as mesmas palavras que eram usadas, que ele purificasse como um leproso, ficasse livre da sua lepra, como a mancha que fosse tirada,
como um prato sujo que fosse completamente limpo. Tudo quanto é forma que Davi implora que Deus use para que ele se sentisse limpo, porque Davi se sentia sujo. Está entendendo por que ele está aqui usando palavras sobre purificação? Ele se sente sujo. Você já pensou o que seria desse mundo se as pessoas entendessem ou sentissem essa sensação de sujeira espiritual e fossem até a Deus implorando que Deus as limpasse, as purificasse com a mesma insistência que Davi está fazendo? A gente não faz isso. A gente comete erro e não sente essa sensação. Isso é perigoso demais. Mas também o pecado de Davi foi muito grande. Não, pecado é pecado. Não tem pecado grande ou pecado pequeno. Pecado é pecado. E essa sensação que a gente precisa ter, se sentir esmagado, se sentir realmente sujo e pedir para que Deus nos limpe, nos perdoe. A gente precisa pedir, implorar que Deus coloque essa consciência em nós. Senão a gente não vai conseguir entender o perdão, entender a purificação que Deus opera. E é um pecado terrível aos nossos olhos, pecado de adultério que Davi cometeu. Foi terrível. Ele, para esconder o seu pecado, ele mandou Urias vir da frente de batalha, para que ele ficasse em casa e tivesse relação com a sua esposa, para que aquela gravidez não fosse atrelada a Davi, mas fosse atrelada ao marido dela. E não deu certo. Urias era um homem justo, direito, falou: não é justo que eu fique aqui em casa enquanto os meus soldados estão lá na frente de batalha. Ele ficou na porta do palácio. E Davi, você sabe a história, fez todo um processo e gerou uma desgraça muito grande. E aquele filho depois morreu também. O caos que foi gerado. E Davi, quando vê tudo aquilo que aconteceu, ele se sente tão sujo que ele fala de tudo quanto é jeito para que Deus o limpe, tire essa mancha dele. Que sensação é essa, né? Eu acho que eu nunca senti essa sensação. Eu entendo o pecado, mas essa sensação de sujeira eu nunca senti. E isso é ruim, porque às vezes a gente não encara o pecado como pecado, e às vezes a gente não se arrepende das coisas como deveria se arrepender. E Davi se arrependeu, porque ninguém que não se arrependeu usa esse tipo de expressão para Deus. Ninguém. Só quem realmente está se sentindo imundo implora uma purificação a Deus dessa maneira. Então, um pecador arrependido, ele busca limpeza espiritual, como Davi fez. E é algo que a gente precisa ter em mente. A gente tem que ter essa sensação, quando nós cometemos um erro, a gente tem que urgentemente ter consciência disso e chegar até Deus e pedir que Ele limpe, que Ele remova a mancha, que Ele nos purifique, como um leproso é limpo, que Ele também faça isso em nós, nossa vida espiritual, que a gente entenda o perdão, entenda a gravidade dos nossos erros e o que isso gerou a necessidade de um inocente morrer por nós. Então a gente tem que ter isso em mente. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida e não uma prática constante e aceitável dentro de padrões que nós vamos criando, que não são os padrões de Deus. Então, um pecador arrependido, ele busca limpeza espiritual. E a segunda atitude que a gente vai ver hoje é que o pecador arrependido reconhece a fonte e reconhece o tamanho do seu erro. Voltando para o Salmo 51, os versículos de 3 a 6, ele diz aqui o seguinte: pois eu conheço as minhas transgressões,
e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Olha que interessante, que ele está falando que ele sabe o que ele fez, ele reconhece. Então ele usa essas expressões, ele conhece o tamanho e a fonte do seu erro, ele não culpa outras pessoas. Davi não culpa Batseba, por mais que Batseba tinha sua parcela de culpa, que ela não deveria se expor daquela forma, não é verdade? A pessoa que vai tomar banho não deve se colocar numa circunstância de se expor. Ela não foi prudente, da mesma forma que ele também não foi. Lembre-se que pecados, no caso do adultério, não existe um errado, existe dois, certo? Ah, mas Batseba não tinha escolha. Tinha escolha, ela tinha, mas o caso não é Batseba, o caso é Davi. Ele aqui é o assunto da coisa, mas ele sabia a fonte, ele sabia que seu coração era pecaminoso, ele sabia que ele havia uma natureza pecaminosa, porque ele fala que em pecado me concebeu minha mãe. A natureza pecaminosa ele herdou, é uma herança espiritual, veio de Adão. Ele entendia isso, ele entendia que ele pecou contra Deus, ele sabia que o pecado estava perante ele, seus olhos, ele sabia que aquilo estava o mostrando completamente o que ele havia feito. E é interessante que mostra que ele entendia isso porque o Espírito Santo estava mostrando isso na sua mente, na sua consciência, e ele sofria não apenas pela consequência do pecado, mas por saber que esse pecado era contra Deus. Ele fala isso no versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, o que Deus fizer com ele, ele sabe que é justo, porque ele errou. Então ele reconhecia, ele estava sofrendo por isso, ele sabia a fonte. Em pecado me concebeu minha mãe, ele herdou uma natureza pecaminosa. E no versículo 6 ele também fala que eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E Deus se alegra quando nós reconhecemos que estamos errados. A gente não fica tentando culpar igual Adão fez. Adão, quem te fez saber que estava nu? Foi a mulher que tu me deste. Ele culpou a mulher, não assumiu a própria responsabilidade. E naquela ocasião a mulher também culpou um terceiro. Quem que a mulher culpou? Adão culpou a mulher, e a mulher culpou a serpente. E a serpente não culpou ninguém, que já sabia quem que ela era mesmo. Sempre nós tentamos culpar um terceiro, mas quando a gente reconhece a nossa responsabilidade, que nós erramos, isso mostra que Deus está falando ao espírito de cada um de nós, está falando no nosso coração, e aí a sabedoria, porque reconhecer o erro mostra sabedoria de Deus, porque se há reconhecimento do erro, e vai existir uma disposição para mudar, e é triste quando não há um reconhecimento de um erro. E às vezes são coisas que a gente faz, que a gente aborrece a Deus, coisas do nosso ego, e às vezes a gente não reconhece. E a gente tem que reconhecer o nosso pecado, reconhecer o nosso erro, reconhecer a tendência da nossa natureza constantemente, e não colocar culpa nos outros. E às vezes até coisas bobas. Eu lembro de uma situação quando eu namorava com a Edneia, isso há muitos anos, 20 anos atrás, 1999.
mais tempo, né? E ela morava longe da igreja, no extremo, e eu em outro, ou seja, a minha casa dela era longe, né? E eu lembro que num domingo, depois da escola dominical, eu tinha uma carona para ir para casa, ela também tinha, e ela não pegou a carona dela, ela ficou na igreja, esperando que eu levasse ela em casa, a pé. E eu queria aproveitar a minha carona para ir para casa, e eu lembro que ela não pegou a carona dela, e eu fiquei indignado com isso. Agora eu vou ter que te levar em sua casa a pé, e depois voltar a pé para a minha. Eu pedi a minha, vou ser obrigado a não aceitar a minha carona, porque você não aceitou a sua. Eu fiquei bravo com aquilo, mas depois eu vi a cara dela, que ela queria passar tempo comigo, e eu ignorando isso. E quando eu lembrei, depois que a ficha caiu, eu falei, gente, quando você reconhece que a pessoa por amor quer ficar com você, e você está preocupado com a carona, é a mesma sensação que Deus tem quando Ele quer passar tempo com você, e você abre mão disso com outra coisa. Então eu lembro desse evento, eu lembro da cara dela me olhando assim, eu falei, nossa. Aí quando a ficha cai, você percebe o quão errado que você está, né? Aí é meio que você para e percebe, né? E está abrindo mão de coisas por bobeira. É a mesma sensação que Deus tem quando a gente comete erros e não se arrepende, e Deus só quer se relacionar com você, você está abrindo mão disso. E quando a gente consegue, igual Davi aqui entendeu, reconheceu, floresceu sabedoria no coração dele, ele fala, eu pequei contra ti somente, eu sei a fonte do meu erro, eu sei aonde eu estou errando, e ele pede para Deus atuar. A gente tem que reconhecer que o nosso pecado é contra Deus, independente se é contra alguém que nós erramos. E às vezes a gente sofre por causa de consequências. Às vezes a gente sofre por causa da consequência do pecado, mas não sofre porque nós pecamos contra Deus. Você está entendendo essa diferença? Se você comete um erro e se dá mal por causa desse erro, aí você fica chateado por causa da consequência, porque não deu certo o seu plano, ao invés de você ficar chateado porque você cometeu um pecado contra Deus. É igual eu estava chateado porque eu perdi minha carona e não porque eu estava magoando ele, né? Você está entendendo a diferença do motivo da tristeza? Então Davi aqui não está chateado porque descobriram que ele pecou com Batseba. Ele está chateado, ele está triste, está se sentindo esmagado, porque ele sabe que ele cometeu um pecado contra Deus. Isso afetou Batseba, afetou Urias, afetou a nação inteira, afetou ele por completo. Então, reconhece a fonte, o tamanho do seu erro. Então, o pecador arrependido vai reconhecer isso, vai entender essa situação. Então, esse salmo tem muito a nos ensinar sobre isso. Então hoje a gente vamos parar com essas duas coisas para a gente refletir. Semana que vem a gente vê as outras duas atitudes. Então a gente tem que entender que um pecador arrependido busca limpeza espiritual, ele se sente sujo, imundo, e ele quer que Deus o limpe. Ele quer sentir o perdão a ponto que ele não sinta mais peso, não se sinta sujo, se sinta em condições de chegar perante Deus, por causa que o pecado foi perdoado. E ele aceita esse perdão, ele sente, ele vive esse perdão. E também o pecador arrependido reconhece a fonte e o tamanho do seu erro. Ele sabe a dimensão que esse erro cometeu, até onde isso foi, o que isso afetou na sua vida e na vida de terceiros. E ele reconhece a fonte, ele não fica culpando um ou outro, ele sabe que ele pecou, é responsabilidade de cada um. Foi mais forte do que eu, é a tentação, é não sei o que, não.
É você, sou eu, que não assume a responsabilidade e o cuidado de dizer não, ou de se fortalecer no seu relacionamento com Deus a ponto de não ceder às pressões desse mundo. Então nós temos que aprender essas duas coisas. Com o pecador arrependido, ele busca limpeza espiritual, ele reconhece a fonte e o tamanho do seu erro. E semana que vem a gente vê as outras duas. É profundo isso, né? Então, pense bastante nisso, que a gente vai se preparando já para iniciar 2020 com uma nova concepção a respeito disso, com decisões já tomadas, preparadas para quando algo for acontecer ou circunstâncias, tentações chegarem perante nós, a gente já tem decisões tomadas, a agir de acordo com a vontade de Deus, e que Deus nos torne sensíveis ao toque do Espírito Santo, que a gente entenda a nossa consciência, que a gente nunca deve ir contra a consciência. A nossa consciência acusa, Deus usa a nossa consciência. Se a sua consciência te acusar, não nega ela não. Sabe aquela vozinha assim, isso não deveria fazer isso. Sabe aquela voz lá do fundo? Não faz isso. Ouça essa voz. Se algo você está tendendo a fazer, que aquela voz fala assim, isso não é bom, isso não agrada a Deus, não faz isso não. Ouça essa voz. Isso é fundamental. Amém. Deus nos ajude a sermos pecadores arrependidos, que alcancem purificação e limpeza todo dia, que nós erramos todo dia, seja pequenas coisas, mas nós erramos e precisamos que Deus nos mantenha limpos em todo o tempo.